Todos os anos, aproximadamente 20 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares no mundo. Isso representa quase 1 em 3 mortes. E tem um dado ainda mais impressionante: cerca de 85% dessas mortes cardiovasculares acontecem por infarto ou AVC. Nesse vídeo aqui eu vou te falar quais são os alimentos que você compra aí com a melhor da boa intenção, achando que está comprando um alimento saudável, mas na verdade está aumentando seu risco cardiovascular. Você precisa assistir esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar: o que te preocupa mais? É o infarto? É o AVC? Tem algum problema cardiovascular que você já teve ou tem na sua família que te preocupa? Me conta aqui embaixo nos comentários. Antes de falar quais são os alimentos, eu vou te explicar rapidinho qual é o papel que o colesterol e até mesmo a alimentação e a inflamação tem a ver com essa questão de problemas cardiovasculares. Porque quando você pensa na saúde dos vasos, na saúde do coração, a gente pensa com certeza no endotélio, né, que é o revestimento dos vasos. E lá, partículas com a proteína ApoB, que inclui o LDL, penetram a parede arterial ao longo dos anos, conforme a gente vai envelhecendo, isso é normal. Isso acaba gerando uma ativação do sistema imunológico, né? Os macrófagos, que são as nossas células de defesa, engolem o LDL oxidado, que a gente sabe que é o pior tipo de colesterol que tem, e modificando, né, esse tipo de colesterol, gerando as células espumosas. Isso é o que gera a placa de ateroma, ou seja, é a gordura, mas também é o tecido fibroso e a inflamação. Então, pessoas que já têm uma inflamação crônica de baixo grau podem ter um maior risco de doenças cardiovasculares. E o perigo maior não é a artéria fechar devagarinho, é a placa ficar muito instável, formar aquele coágulo, ela se romper e bloquear a circulação sanguínea. A gente sabe que tem alguns tipos de alimentos que aumentam a inflamação e podem deixar essa placa mais instável. Então vamos começar a falar mais sobre isso aqui. Pensando nisso, então, muitas pessoas falam assim: vou passar a consumir alimentos zero gordura porque eu quero controlar o colesterol, quero melhorar a minha saúde cardiovascular. E aí vão nos industrializados, nos ultraprocessados, zero gordura. E aí que a gente tem que ter um super cuidado, porque muitos desses alimentos, iogurtes, sorvetes, ou até mesmo alguma torta, algum doce que você vê no supermercado ultra cremoso e frito zero gordura, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque muitas vezes, para substituir essa gordura que foi retirada, que dá normalmente essa cremosidade, eles acrescentam açúcar, acrescentam amido refinado para dar mais sabor. Então, além de tudo, tem a questão do alimento poder até ter pouca gordura ali, mas ele vai te deixar com fome logo em seguida, porque vai ter uma alta quantidade de carboidrato, de alto índice glicêmico, já não tem a gordura, já muitas vezes não tem fibra, muitas vezes tem pouquíssima proteína ou quase nada, então vai dar um pico de insulina. E aí o que acontece? Você acaba tendo acúmulo de gordura na região visceral central abdominal, gordura no fígado, aumento dos triglicerídeos e pode ter até resistência à insulina. E tudo isso é péssimo justamente para o seu coração. Então a gente não tem que pensar na gordura como um único vilão para o coração. Os alimentos zero gordura podem estar com um desbalanceamento ali dos macronutrientes. Aí, Patrícia, então como é que eu vou saber se aquele iogurte que eu quero consumir, que parece tão fit, tão light, tão gostoso, né, tão leve, vai ser bom para mim ou não? Você tem que olhar o rótulo. Lembra sempre de olhar duas coisas: os ingredientes que estão no rótulo, quanto menos ingredientes, melhor para você, via de regra. E segundo, observa a tabela nutricional, aquela tabela que tem carboidrato, proteína, gordura. Observa ali a quantidade de açúcares, a quantidade de carboidrato. Não pode ter uma quantidade exagerada de carboidrato e açúcar em um sorvete que basicamente deveria ser só fruta e água, se for um sorvete zero gordura. Não deve ter uma quantidade absurda de açúcar num iogurte, que deveria ser um alimento probiótico, um alimento saudável, proteico para você. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, é como não ser enganado na hora de comprar o seu iogurte, que muita gente erra feio nisso, e eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Se você está gostando do vídeo, já vou te pedir sua curtida, ela é muito importante para mim. E também te lembrar que eu tenho aqui os meus desafios para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue e para diminuir a inflamação. Todos eles são de 10 dias, com receitas, dicas diárias, todo mundo está fazendo, está adorando. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Pensando ainda nessa questão dos alimentos industrializados, que a gente tem que ter cuidado, cuidado também com os alimentos light, porque a nossa tendência às vezes é achar que
Só porque o alimento é light, ele já vai ter menos calorias, então vai ser automaticamente menos gordura, mais saudável e tudo mais. Mas o alimento light, na verdade, é um alimento que tem redução de 30% das calorias ou de um nutriente específico. Pode ser light em gordura, pode ser light em sódio, light em açúcar. Tem que observar no rótulo. Mas, pensa comigo, dependendo do alimento que você consome, essa redução de 30% pode continuar sendo muito. Imagina um queijo que naturalmente era super gorduroso, com uma redução de 30%, ainda vai continuar sendo mais gorduroso do que um queijo que você, tipo, um queijo branco, um cottage, um queijo que você faz em casa, sabe, procedência dos ingredientes. A mesma coisa um presunto, uma mortadela, um alimento assim que naturalmente já é mais gorduroso, com mais sódio. Então, não necessariamente o alimento light vai ser um alimento pouco calórico para você. Esse é um conceito também que a gente tem que ter. Então, observa mais uma vez as calorias, observa o rótulo para não ser enganado por ele. Outro grupo de alimentos que as pessoas às vezes acham que é super saudável são os sucos de fruta. Então, muitas vezes até mesmo um suco natural, né? Um suco de laranja que eu vou fazer, vou tomar meu café da manhã aqui, vou substituir o leite de vaca integral pelo suco de fruta. O suco de fruta é zero gordura. Mas imagina, um copo de suco de laranja pode ter 4, 5 laranjas ali e é uma carga enorme de frutose, de açúcar rápido e não vai ter a fibra protetora da fruta inteira. Então, mesmo que você não coe o suco de laranja, é completamente diferente de você cortar a laranja em 4, uma única laranja, e comer com bagaço e tudo. Com certeza você não consome o bagaço, aquela parte branquinha da fibra da laranja. Então, esse é outro detalhe interessante. Essa grande quantidade de açúcar, esse pico de glicose, aumenta os triglicerídeos. Então, isso pode ser prejudicial para a gente. E a gente já sabe do papel negativo que a frutose tem para a saúde do fígado, e a gente já sabe do papel que a gordura do fígado tem em aumentar a inflamação sistêmica, aumentar a resistência à insulina e ser essa tríade de problemas que aumentam os riscos cardiovasculares. A gente sabe que quanto maior acúmulo de gordura na região visceral, maior o risco para a saúde do coração. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Outro grupo que a gente tem que ter muito cuidado e que às vezes a gente não se apercebe é a questão dos alimentos industrializados que são ricos em sódio. Quando eu falo isso, eu sei que você já pensou no macarrão integral, aquele macarrão de pacotinho de 3 minutos, né, tipo miojo, já pensou no molho shoyu, já pensou no caldinho de carne, nessas coisas. Mas tem alimentos que às vezes dão uma enganada na gente. Por exemplo, algumas torradas e pães de forma têm uma grande quantidade de sódio. Então, o ideal é você observar o rótulo e comparar no mercado 2 produtos diferentes e comprar o que tem menor sódio. Cuidado também com os molhos prontos. Tem gente que fala assim, vou passar a comer salada todo dia. E aí compra um molho de iogurte temperado para salada, mas aí lotado de sódio, nem se apercebeu disso. E às vezes de gordura ruim, até gordura trans, enfim. Então observa o rótulo também dos molhos em geral, molho de tomate, molho para pizza, né? Tem gente que compra esses molhos diferentes, molho para macarrão. Cuidado, observa sempre a quantidade de sódio e de gordura do rótulo. Cuidado também com os alimentos enlatados e em conserva em geral. Porque a gente fala assim, vou começar a comer mais milho, mais ervilha, salada de legumes, azeitona. Azeitona é super saudável, né? Da azeitona é que vem o azeite. Mas cuidado com a quantidade de sódio. O ideal na hora de você utilizar essas conservas, mesmo as que não são ultraprocessadas como essas, né? São conservas minimamente processadas, mas elas são conservadas em sódio. Então, o ideal é você lavar na água corrente numa peneirinha e depois deixar de molho na água do filtro, na água fervida, na água que você bebe normalmente, por uns minutos para drenar, né, por osmose e retirar o excesso de sódio dali. Dessa forma você consegue equilibrar. A gente sabe que o excesso de sódio eleva a pressão arterial e maior pressão arterial é o maior fator de risco para AVC, para infarto. Então, muito cuidado com esses alimentos que às vezes a gente já consome no dia a dia e nem estava lembrando que tem um sódio embutido ali. Na dúvida, o ideal é você sempre fazer isso. Pega 2 e vê o menor. Aí pega mais um, vê se é o menor. Compara os rótulos do supermercado, isso vai te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, qual desses alimentos mais te surpreendeu? Qual deles você estava utilizando no dia a dia e agora vai mudar, vai parar de usar? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, né? Ela é muito importante para mim. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.